Olá, sejam bem-vindos à última videoaula do conteúdo de água nos solos. Hoje falaremos sobre os filtros de proteção. Os filtros de proteção, eles têm diversas utilidades, né? Os filtros, de maneira em geral, né? Têm diversas utilidades dentro de obras geotécnicas. Mas, em grande parte dessas obras, né, a função dele é reduzir o gradiente hidráulico, né? Então, ele tem que ser um material que ofereça uma menor perda de carga possível. Para ele oferecer uma menor perda de carga, ele precisa, então, ser um material bastante permeável, certo? Ele tem que permitir que a água flua, percole por dentro desse material com a maior facilidade possível, certo? Então, geralmente, os materiais utilizados são os materiais mais pétreos, areias mais grossas, como o filtro. Então, quando eu consigo, com esse material, reduzir o gradiente hidráulico sem oferecer uma perda de carga muito grande, e percebam assim, por que eu falo menor perda de carga? Que quando o material ele é menos permeável, quando ele é mais fino, digamos assim, os seus poros são menores, a água tem uma maior dificuldade para percolar para esse material. Essa maior dificuldade, né, esse caminho mais difícil que a água tem para percolar dentro do material, acaba gerando uma perda nessa energia, né? Eu estou tendo uma perda de carga ao passar por esse material. Só que essa perda, ela se reflete num atrito viscoso da água batendo nos grãos. E isso pode acarretar em diversos problemas, como nós já vimos, né? Porque essa água que está tendo muita perda, ela consequentemente está tendo um gradiente hidráulico maior, e um gradiente hidráulico maior, ela está tendo uma força de percolação maior. Então, quanto mais força de percolação ela precisa para conseguir percolar pelo solo, a maior, né, vai ser a perda de carga que ela vai ter. Então, perder muita carga reflete em maior força de percolação. Uma maior força de percolação vai acarretar problemas dentro desse solo que vocês estão trabalhando. Um desses problemas é o fenômeno de areia movediça e um outro é a erosão interna chamada piping. Esses são problemas muito importantes dentro de barragens e outras obras geotécnicas onde eu tenho água percolando por dentro desse material. Bom, a areia movediça, né, a liquefação, nós já vimos ao longo do conteúdo, que é quando eu tenho um fluxo ascendente, lembra? Um fluxo na direção oposta ao sentido da gravidade, e esse fluxo ascendente gera uma força de percolação de tal magnitude que ela consiga superar a tensão efetiva que eu tenho entre os grãos. Então, ela acaba fazendo com que os grãos percam contato em função dessa força na direção oposta da gravidade. E ao grão perder o contato, ele tem uma tensão efetiva igual a zero. Eu deixo o valor de tensão efetiva nulo e esse solo perde a sua estrutura, perde o seu contato e perde sua sustentação. Então, qualquer coisa que estiver apoiada nesse solo vai se deslocar, vai entrar dentro desse solo, né? Eu vou ter rupturas, vou ter movimentações dessas estruturas. Bom, quando é que eu tenho areia movediça? Já vimos, né? Por exemplo, no pé de uma barragem, então a água está a montante da barragem, e essa barragem de concreto, o fluxo é por baixo da barragem, e lá na saída, a jusante, né? Eu vou ter um fluxo ascendente no pé da barragem que pode ter uma força de percolação de tal forma que zera tensão efetiva e eu vou descalçar, né? Vou tirar o suporte do pé da barragem, um dos pontos mais frágeis dela. E todo aquele empuxo de água montante, sem a base do pé, eu posso gerar uma ruptura dessa barragem, né? O outro problema que eu comentei para vocês é o piping. O pipe é um problema, digamos assim, silencioso, né? Porque o que é o pipe, né? É uma erosão interna. Então, essa força de percolação que está tendo, ela
digamos, se não for um fluxo ascendente, essa água, essa força de percolação pode começar a arrastar finos do solo. Vocês bem sabem, né, que um solo, nem todos os solos, né, são uniformes. Então tem grãos de vários tamanhos dentro do solo. Então um grão mais pesado, vamos pensar assim numa brita, essa água percolando pode não ter força para levar essa brita. Mas um grãozinho de argila, um grãozinho de silt menor, ela pode lentamente começar a levar esses grãos, causando essa erosão, né, levando esse material mais finos. Só que à medida que ela vai carregando, né, carreando esses finos, ela vai deixando vazios dentro do solo, né, caminhos preferenciais para a água que vai percolar com mais força nessa região, formando então um grande caminho preferencial para a água que pode favorecer zonas de ruptura, certo? Então eu vou deixar um vazio dentro da barragem e essa barragem provavelmente, se romper, vai romper nesses caminhos que estão aí, né? Nesse buraco que eu tenho dentro do meu material. Ou até mesmo, imaginem vocês, a erosão interna, né, ela é sempre um fenômeno onde o grão, né, ele vai começar a se deslocar de dentro para fora, certo? Então é um fenômeno que nós chamamos de um fenômeno progressivo. Até um ponto que ele vai carregando os grãos de dentro da barragem, carregando os grãos da barragem, até que, por um determinado momento, ele aparece lá na face da barragem. Então, imaginem vocês, a água sai lá do montante da barragem, lembre que o montante é a parte onde fica acumulando a água, e esses grãos vão sendo carregados, até um ponto que esse buraco formado, né, pela erosão aparece na face ajusante da barragem. E a água começa a sair nesse buraco. Esse buraco vai aumentando essa erosão até que eu vou provocar uma ruptura da minha barragem. Então percebam como essa força de percolação ela é importante, principalmente em obras de barragem, né? Eu tenho que dimensionar muito bem as cargas que eu estou tendo e as perdas de carga que eu estou tendo dentro da minha estrutura, né? Então por isso que nós vamos utilizar em diversos pontos da barragem os nossos filtros de proteção, certo? Então, geralmente, como eu falei, né, os filtros são compostos por materiais mais grosseiros, que me oferecem uma menor perda de carga, porém, esses materiais costumam ter vazios muito grandes. Justamente oferecem uma perda de carga pequena, porque os vazios são grandes e a água percola com facilidade, tá? Então, se essa água percola com facilidade, os finos também passam com facilidade por dentro desses vazios grandes. Então eu tenho que, quando eu vou escolher esse filtro, eu tenho que pensar nessas duas hipóteses. Eu tenho que deixar que a água flua, percole com facilidade, então eu tenho que ter vazios grandes, mas esses vazios não podem ser tão grandes ao ponto de deixar os finos passarem com muita facilidade, né? Então eu tenho que achar um tamanho de grão que me gere um tamanho de vazio adequado para cada tipo de solo que eu vou proteger, né? E é isso que vocês vão aprender nessa videoaula. Vocês vão aprender a dimensionar alguns critérios para escolher um solo e chamar ele de filtro, tá? Bom, só para contextualizar, né, pessoal, esse ponto de filtros, né, eu vou falar de forma muito superficial, eu não vou entrar em detalhes de construção de barragem, porque isso é um conteúdo destinado lá à disciplina de obras de terra, certo? Então, depois, no futuro, né, que quando vocês forem fazer a disciplina de obras de terra, a gente vai entrar mais a fundo na construção da barragem, saber o que cada elemento das barragens, qual o seu papel dentro da estrutura, né? Mas com certeza a gente vai voltar a falar dos filtros, tá? Então aqui eu trouxe uma foto, né, mostrando alguns elementos da barragem, que todos eles são elementos drenantes. Então, por exemplo, eu tenho os filtros chaminés, tá? Que o trabalho deles é dentro de uma barragem de terra, é fazer com que essa água a montante se direcione para esse filtro. Então, nós vimos lá já, né, como traçar a linha de fluxo superior. Então, toda a água vai se direcionar para esse filtro, tá? Eu tenho também os tapetes permeáveis, né, a camada permeável de fundação aqui no solo. Eu vou ter também drenos no pé ajusante,
para facilitar esse caminho de água. Eu posso ter alguns outros elementos drenantes aqui dentro do solo de fundação da minha barragem, mas todos esses elementos, eles têm que obedecer o critério de filtro. E todos esses filtros, eles geralmente são colocados justamente quando eu tenho uma transição de camadas com diferentes permeabilidades. Então, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é um corpo de uma barragem. Tá? Geralmente, numa barragem, eu tenho um núcleo impermeável. Para o núcleo ser impermeável, eu tenho que colocar um solo fino de baixa permeabilidade. Tá? Então, esse solo fino de baixa impermeabilidade vai impedir que a água passe para o outro lado. Tá? Então, depois desse núcleo, eu vou colocar todos esses filtros que vocês estão enxergando aqui, para que a água que consiga passar por esse núcleo tenha um caminho preferencial com uma granulometria adequada e não simplesmente a água fluir pela face da barragem. Como eu falei agora, a erosão interna é um dos principais motivos de ruptura de barragem. Tá? Então, só que esses materiais de núcleo, geralmente são materiais com uma baixa capacidade de carga, frente a materiais mais pétreos, mais granulares, né? Vamos pensar assim, uma brita geralmente é mais resistente, tem mais resistência ao cisalhamento do que um material argiloso. Tá? Só que a permeabilidade da brita é muito maior do que a da argila. Então eu faço um núcleo com material que é pouco permeável, porém tem pouca resistência, e faço as abas da minha barragem com um material que é mais resistente ao cisalhamento, mas é muito mais permeável. E qual é o grande problema aí? O grande problema é que eu vou ficar com um material muito permeável e um material pouco permeável. Um material granular com vazios grandes e um material com grãos finos que podem facilmente passar por os vazios desse material mais granular. Então aí que eu tenho que colocar os meus filtros de proteção. Tá? Às vezes nas barragens a gente tem até várias zonas, né? Não é apenas uma zona, mas várias zonas de transição de um material para outro, justamente para impedir que esses finos passem para o material mais granular. Tá? E aí ocorra erosão interna, certo? Então aqui tem um exemplo de execução de filtros, aqui um outro exemplo, né? Tem um material mais siltoso aqui, um material mais granular, nós temos o pessoal executando o filtro e dando um acabamento no filtro e compactando durante sua execução. Então eu queria trazer mais para vocês essa importância dos filtros. Uma outra utilização mais comum, que não uma barragem, né? Mas muros de arrimo. Então, nos muros de arrimo, vocês têm uma estrutura de concreto que vai suportar as cargas de um talude. Se chover, esse talude vai ficar saturado, cheio de água, a água vai tender a acumular no muro de concreto, que é bem menos permeável do que o solo. Essa água não pode ficar acumulada na face do muro, né? No tardós do muro, que a gente chama, né? Que é nas costas do muro. Então, eu tenho que drenar essa água. Então, entre o muro e o talude, eu tenho um filtro. E esse filtro também, ele não pode deixar que o fino seja carreado, ele tem que oferecer uma perda de carga pequena, né? Tem que facilitar a drenagem da água, a água tem que buscar ele para drenar e não ficar acumulando na face do muro, certo? Então, esses filtros, gente, eles no passado, né, e até hoje em dia são bastante executados com materiais pétreos ou arenosos selecionados de forma que ele atendam os critérios de filtro. Mas também hoje em dia é muito comum nós utilizarmos geossintéticos. Tá? Geossintéticos também é um outro conteúdo lá da disciplina de obra de terra, onde a gente fala bastante de todos os tipos de geossintéticos que se tem, todas as suas funções. Mas um deles, né, que pode ser utilizado aqui tanto em barragens, em muros de contenção, ou outras obras de drenagem que precisem de um material que tem essa função de filtro, temos os geotêxteis, tá? Não tecidos. Os geotêxteis não tecidos, né, o mais comum de conhecimento de marca, assim, é o BIDIN, tá? Esses materiais geralmente eles têm essa função, né, de segurar os finos e deixar só a água passar. Então, na sua trama, lá da maneira que ele é executado, ele tem uma abertura entre seus filamentos que permite um certo tamanho de grão passar.
ou não. Então eu vou ter aberturas maiores ou menores que vão permitir passar um determinado fino ou não. Tá? Então, claro, se o material é mais grosseiro, eu posso pegar um geotêxtil mais simples, uma abertura maior. Se ele precisa de uma proteção maior, eu posso escolher um determinado produto que tenha uma malha mais fechada, que impeça a passagem de material mais fino. Tá? Mas essa é uma realidade, né? A substituição de materiais de jazida, né? Eu ter que obrigatoriamente escolher uma zona para tirar um solo com uma granulometria específica e eu comprar um produto, né, fabricado com as especificações que eu queira. Então eu reduzo a exploração de jazida, eu reduzo o transporte de uma outra cidade com esse material para fazer minha estrutura, eu simplesmente compro um material já pronto com as especificações que eu preciso. Tá? Então, eu vou falar aqui de critérios de solos, que são utilizados para filtros, mas vocês já vão ficar sabendo, né, que nós temos também materiais geossintéticos que podem substituir essas jazidas com esses materiais que vão trabalhar como um filtro em uma barragem, um muro de arrimo e etc. Bom, vamos para o dimensionamento dos filtros, né? Então, o critério para um filtro são dois. Esse filtro ele deve ser suficientemente fino para impedir a passagem das partículas dos solos adjacentes, tá? Ou seja, eu vou ter um filtro que vai proteger um solo. Então, o solo que está sendo protegido, a granulometria desse solo vai ter um valor determinado de tamanho de grãos que não pode passar por esses vazios do meu filtro. A abertura dos vazios do meu filtro não pode permitir que esses grãos finos do solo que eu estou protegendo passe. Porém, se eu fechar muitos vazios para impedir a passagem do fino, eu vou reduzir a permeabilidade, eu vou aumentar a dificuldade, eu vou aumentar a minha perda de carga. E eu não quero isso. Eu quero reduzir a minha perda de carga. Então, meu material tem que ser o grosseiro o suficiente para que os vazios sejam grandes e eu consiga passar com facilidade por ele. Bom, uma das recomendações de filtro mais conhecidas aí e até hoje utilizadas são as recomendações do Terzaghi. E o Terzaghi diz o seguinte: para atender esses dois critérios, eu preciso de um solo, eu preciso ir numa jazida e escolher um solo que tenha a seguinte característica. O D15 desse solo que eu estou colocando lá como filtro, ele tem que ser menor do que 4 a 5 vezes o D85 do solo que eu estou protegendo. E com isso eu vou evitar a erosão interna. E ele tem que ter um D15, né, o filtro, o material do filtro, tem que ter um D15 que seja maior do que 4 a 5 vezes o D15 do solo que eu vou proteger. E com isso eu garanto aí uma menor perda de carga no meu solo. Eu também tenho uma outra recomendação do Corpo de Engenheiros dos Estados Unidos, né, que me diz que para garantir a redução da perda de carga, o D50 do meu filtro tem que ser maior que 25 vezes o D50 do solo que eu estou protegendo. Bom, o que é o D15 e D85? Né? Vocês devem lembrar, não faz muito tempo que nós vimos isso, que o D15 e D85, na curva granulométrica, pegamos a porcentagem passante de 15%, 85%, né? Tinha o D10, D30, D60, é a mesma maneira, eu pego aquela no eixo Y da passante, eu vou pegar a porcentagem que eu quero e vou ver o diâmetro correspondente, tá? Então é um exemplo que eu trago aqui, ó. Digamos que vocês têm o núcleo da barragem de vocês, provavelmente vai ser um material argiloso, tá? Mais fino. Então a curva em verde aqui, ó, estaria representando, digamos, esse meu núcleo aqui mais argiloso, tá? E eu tenho que escolher esse material que vai aqui, ó. Opa, desculpa. Esse material que vai trabalhar como filtro aqui, para esse material mais permeável. Bom, então, o meu solo que eu vou proteger, que eu não quero perder finos, é o meu solo em verde. Então, vamos imaginar, ó, que isso aqui é a minha curva granulométrica, tá? Então, no eixo Y eu tenho as porcentagens passantes e digamos que aqui no eixo X eu tenho meus diâmetros lá do solo, né? Então, teria aqui os diâmetros das argilas, das areias, dos siltes, das areias, etc. Tá? Então,
aquele ábaco de escala logarítmica que a gente trabalhou lá em classificação dos solos para desenhar a curva granulométrica. Bom, aí eu tenho a minha curva granulométrica aqui do meu solo a ser protegido, meu solo, digamos, argiloso, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa curva e vou achar o meu D15 e o meu D85, que é o que eu preciso para trabalhar no meu critério lá do Terzaghi. Então, o D15 é só eu pegar 15% na minha passante, toco na curva granulométrica do solo e pego o diâmetro que corresponde a esses 15%. Esse é o meu D15. Então, eu vou ter um diâmetro qualquer lá. Tá? O D85, a mesma coisa. Eu vou na curva passante, pego os 85%, toco na minha curva granulométrica e vejo o diâmetro correspondente para 85% da minha passante, tá? Que é o meu D85. Então, vou ter um outro valor de diâmetro. Tá? Então, com isso, eu tenho informação do meu solo, lá do núcleo que eu quero proteger, o D85 e o D15, os diâmetros D15 e o diâmetro referente a 85%, certo? E aí eu preciso atender o critério do Terzaghi, que me diz o quê? Que o meu D15 mínimo tem que ser, para um material qualquer ser considerado filtro, para proteger esse solo verde aqui, o meu D15 tem que ter de 4 a 5 vezes o D15 desse solo que eu estou protegendo. Para que isso, vimos aqui, né? Ó, o D15 menor evita a erosão. Então, essa minha curva em azul escuro está dizendo o seguinte, ó, qualquer solo que esteja fora dessa curva azul escuro, eu vou ter passagem de finos. Tá? Então, eu tenho que botar ela aqui para dentro. E o outro, ó, D15 máximo de 4 a 5 vezes o D85 do solo. Opa, desculpa, troquei, perdoem. Aqui, ó, D85, sim, ó, o 85 é para evitar erosão e o D15 é para garantir a perda de carga, óbvio, né? Então, a curva escura, me desculpem, voltando aqui, ó, a curva escura, claro, ela tem que estar impedindo que esse material não seja fino, né? Que imaginem vocês, quanto mais para a direita ele vai, mais grosseiro é o material. Quanto mais para a esquerda, mais próximo da curva verde, ele é mais fino. Então, a curva azul escura é o meu limite fino. Ou seja, para esse material de filtro ter uma permeabilidade adequada, ele não pode ter uma curva granulométrica atrás, né, nessa zona aqui, fora dessa linha azul escura. Bom, e ele também, para impedir a erosão interna, eu tenho que ter um D15, que é igual a 4, 5 vezes o D85 do solo. Então, a minha curva azul clara me determina uma granulometria que este material não vai deixar que os finos passem por ele. Então, na verdade, pessoal, o que vocês vão fazer na prática? Vocês vão ter um solo que vocês querem proteger, vocês vão coletar lá os valores de D15 e D85 e vão traçar aqui, né, uma curva imaginária, né, dessa zona onde o filtro de vocês tem que estar. Então, vocês vão ir lá na jazida 1, vão pegar o material da jazida 1, vão fazer lá a curva granulométrica da jazida 1, daquele material, e vão ver se esse solo cai aqui dentro. Se ele cair fora da zona, então ele é descartado, vocês vão estudar um solo de outra jazida, até que o material se encaixe aqui dentro dessa zona. Se ele ficar mais para a esquerda, mais para a direita, não tem problema, a curva tem que cair aqui dentro dessa zona determinada, para obedecer esses dois critérios. O critério de favorecer a perda de carga e o critério de impedir a erosão interna. Então é dessa maneira que se escolhe os materiais que vão trabalhar como filtro, certo? Bom, da parte de filtro eu encerro por aqui. Espero que tenham gostado da videoaula e até uma próxima. Bons estudos!